Muito bem, galera. Então estamos em Ouro Preto, Minas Gerais. Cidade bastante conhecida, né? Histórica aí no Brasil. Né? Uma cidade fundada lá no século XVI. Sua importância maior, obviamente, foi por causa da grande quantidade de ouro encontrada aqui na região. Foi muito explorada aqui como ouro e realmente havia muito ouro aqui. Consta nos arquivos históricos que foram tiradas cerca de 800 toneladas de ouro daqui. Mas os próprios registros admitem que isso é o que foi registrado. Na verdade, foi muito ouro, não foi contabilizado. Não foi contabilizado ou não foi levado embora. Foi utilizado aqui mesmo, como nas igrejas, né? Muitas igrejas aqui eram ornadas a ouro no seu interior. Então, isso não foi contabilizado, então calcula-se aí que até 3 vezes mais foi retirado de ouro daqui. Diga-se de passagem, ainda é retirado hoje em pequeninas quantidades, mas é retirado. Então, bem explorado aqui a região. Falando da cidade, Ouro Preto, em virtude dessa exploração do precioso metal, já chegou a ser, imaginem vocês, a maior cidade das Américas. Essa aqui é a igreja da Nossa Senhora das Mercês e da Misericórdia. É assim que ela era conhecida antes, né? É uma igreja que começou em 1772 a ser construída, né? Mas 1840 é que é onde ela realmente foi concluída, ou na verdade não foi bem concluída, foi um pouquinho mais adiante, mas ela é uma igreja muito antiga e demorou muito para ser concluída. O que ela tem aqui de diferente da maioria? Que a grande maioria... Só te interrompendo um pouquinho, ela só levou 70 anos, pessoal, para ser construída. Na verdade, o contexto histórico dela é que quando ela foi concluída, entre aspas, havia algumas partes que já estavam comprometidas, já que ser feitas de novo. Então não foi considerada concluída. O que ela tinha de diferente aqui das outras dessa época de 1700, é que ela tinha apenas um campanário. A grande maioria tinha 2. Isso não é de graça, isso é realmente para que ela fosse concluída, porque se fizesse o projeto original, que eram 2 campanários, aí demoraria mais uns 70 anos. Então, ela foi concluída mais rapidamente para que pudesse ser utilizada, né? Não por falta de igrejas em Ouro Preto, né? Tem muitas. A gente contou por alto, tem quantas? Não, eu contei só da janela do nosso quarto, eu vi 6. Por alto, pessoal. Não, mas aqui até vale a pena a pesquisa, mas são muitas. São muitas igrejas. E todas assim, com características imponentes e nos melhores lugares, nos melhores pontos da cidade. A gente tem que entender de novo o contexto histórico. Quando se descobriu muito ouro aqui na região, e era muito ouro, houve literalmente uma corrida do ouro. Viu navios inteiros de portugueses e de espanhóis, desembarcavam em São Paulo e corriam para cá, para a corrida do ouro. Então, rapidamente, a coroa fez aqui um centro, né, de triagem para poder cobrar os impostos e mandar o ouro para Portugal. E a igreja fez a mesma coisa, ela veio para cá atrás do ouro, né, gente? Não é nenhuma novidade. E como é que fazia para ganhar este ouro? Né? Construir igrejas, cada igreja para um santo diferente, e se fazia isso com doações de ouro dos garimpeiros e do próprio império. Então se construiu muitas igrejas para se ganhar muito dinheiro. Muito simples, né? E é uma característica, a maioria de todos os lugares, eu diria até do mundo, em boa parte, aonde se estava colonizando, existia tanto a questão do poder político quanto o poder da igreja, né? Então a igreja sempre estava atrelada a esse poder. A história da igreja mais antiga não separava o poder
do Estado do poder religioso. Alguns países eram o mesmo poder. Eles dividiam esse poder de forma igual. O bispo, o padre, tinha tanto poder quanto o intendente ou o prefeito da época. Então, por isso que acontece isso. Eles também arrecadavam muito dinheiro e, para justificar esta fortuna arrecadada, eles construíam igrejas, nem que fosse uma do lado da outra, entendeu? Botavam por cada uma para o seu santo, criavam um santo, enfim. Uma coisa que a gente pesquisou a respeito aqui da história de Ouro Preto é que os padres que vieram para cá, né, no tempo da colonização, eles faziam a missa no domingo e na segunda iam garimpar. Os padres eram garimpeiros, entendeu? Eu não sei se basicamente garimpavam, como a gente costuma dizer, mas eles iam para os garimpos, certo? Faziam lá celebrações, faziam também provavelmente enterros, né? Faziam batizados, provavelmente faziam tudo esse trabalho aí em troca de ouro. Então eles não ficavam na cidade, porque muitas vezes os garimpeiros, eles não vinham para a cidade, eles ficavam lá no garimpo. Então o que o padre fazia? Ia na fonte buscar o seu quinhão, né? Então, e alguns, consta que alguns desistiram, inclusive, da batina, porque ganharam muito ouro e foram embora. Botaram ouro no bolso e foram embora. Não foi raro, não. E aproveitando que nós estamos nessa área, pessoal, vamos mostrar aqui para vocês também o Observatório Astronômico e Escola de Minas, que é um prédio bem antigo, histórico, aqui da cidade de Ouro Preto. Essa construção que fica bem aqui em frente à Praça Tiradentes, ela é a mais imponente aqui. Primeiro, esse lugar aqui foi fundada a Casa da Moeda e da Fundição. Obviamente que isso era para arrecadar os impostos, né, do ouro recolhido aqui para poder mandar para Portugal. Com o passar do tempo, viu-se que era necessário estabelecer algo mais controlador aqui. Então, criou-se aqui neste lugar a Casa dos Governadores. Palácio, né? O Palácio dos Governadores. Tá? O Palácio dos Governadores foi erguido num local estratégico, né? E funcionou durante muitos anos aqui como a sede do governo local. É bom sempre lembrar, como a gente já citou antes, que Ouro Preto era a maior cidade, de 1730, era a maior cidade das Américas, gente. Pra vocês terem ideia, Nova York não tinha a metade. Aqui moravam 40 mil pessoas. Em 1780 chegou a 80 mil pessoas. Imagina que Nova York tinha 20 mil, São Paulo tinha 8 mil. Então, por isso que era necessário ficar aqui controlando de perto esse fluxo de pessoas e controlando também o fluxo de minério que corria por aqui. De ouro, né? Que era extraído. Saía daqui e ia para Paraty de trem. Exatamente. Enfim, o palácio foi erguido. Bom, o Palácio dos Governadores funcionou durante muito tempo, até enquanto aqui foi uma cidade proeminente, ele funcionou. Depois, quando a capital mudou-se para Belo Horizonte, estou falando de 2 séculos depois, aí, 1 século e meio depois, aqui tornou-se uma escola, onde funciona até hoje. Então, temos aqui a escola de agronomia, de engenharia, de astronomia também. Isso devido que aqui é muito alto, né? Então, deve ser interessante para poder observar o espaço. Observação, né? bem estratégico de observação. Enfim, funciona até hoje como uma escola. Certo? E também uma parte dela é dedicada a museu. Tem dois. Só que a gente tentou ali entrar e aí tem um cartazinho ali avisando que está fechado para visitação por tempo indeterminado, porque eles estão precisando fazer uma inspeção contra incêndios, né? Então, enquanto não tem essa inspeção, não está autorizado visitação. Viu o risco de incêndio, né? E como só tem uma saída, então eles preferem
segurar a visitação para poder fazer essa segurança anti-incêndio. Então, pessoal, nós viemos de lá, da igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, né? E aqui era o prédio que a gente estava falando a respeito para vocês, que é a Escola de Minas e que anteriormente foi o Palácio dos Governadores. Perfeito. E agora aqui, ó, para vocês verem como é tudo bem localizado, aqui já é a Praça Tiradentes. Essa praça aqui, gente, era Praça da Liberdade. Sempre foi conhecida como Praça da Liberdade. Mas um evento não muito digno, né? Mudou o nome da praça. O efeito foi quando Tiradentes foi enforcado, ele foi também decapitado, certo? E a sua cabeça ficou exposta exatamente onde está este monumento. Praça Pública. Aí. Ficou exposta em praça pública durante muito tempo. Um exemplo, né? Para quem reclamasse do 1/5 do governo, que era quanto o governo cobrava de impostos, 20%. Né? E naquela época eles reclamavam de 20%, imagina hoje que a gente paga mais de 40%. Exatamente. Enfim, em virtude desse acontecimento, a praça depois, claro, mudou de nome, hoje é Praça Tiradentes. Tiradentes, em homenagem a José Joaquim da Silva Xavier. Exatamente, perfeito. Não sei. Faltou na aula de história, né? Não faltei não, sei até hoje. Inclusive está sendo gratificante vir aqui e conhecer tudo de perto, a maioria das coisas, tudo muito bem preservado, tá, gente? E poder conferir de perto todas as aulas de histórias que a gente teve lá na 5ª série, 6ª série, no cursinho pré-vestibular. É gratificante poder aqui conferir tudinho de perto. Do lado de lá, aquele prédio ali, bonito e imponente, antigamente era a antiga Casa da Câmara, mas também era a cadeia da cidade. Olha só. Museu da Casa da Câmara e da cadeia, onde ficavam aí os governadores que eram designados pelo governo, né, na verdade, pelo imperador, para cuidar da parte mais administrativa, vamos dizer assim, da cidade. Então, era como se fosse uma prefeitura, antigamente. Né? Hoje, esse lugar é um museu, né? O Museu da Inconfidência. Né? Hoje, segunda-feira, ele está fechado, tá, gente? Infelizmente. Mas amanhã a gente volta aqui e vai mostrar ele com mais detalhes por dentro. Conseguir fazer um videozinho legal antes da gente ir embora, a gente vai passar. Tem um monte de coisas aqui na frente, aqui, só para esclarecer vocês. Tinha um show aqui ontem. Na verdade, não aconteceu. Ia ter uma gravação de um DVD aqui, né? Então, por isso que tem muitos instrumentos, muito palanque que estava sendo construído aqui. E aí foi interditado pelo IFAM e Ministério Público, né? Foi cancelado o show, enfim. Estão desmontando as estruturas. Desde ontem, né? Estão desmontando tudo. Então tá aqui. Provavelmente amanhã a gente não vai ver mais isso, não. Então, aqui era o centro da cidade. Aqui era o centro da cidade, onde moravam os ricos e poderosos e os políticos, obviamente. Né? Então, se observa realmente como se centralizava. A igreja, a catedral, fica ali à direita. A gente já vai dar um pulinho ali para olhar uma data. Igreja Nossa Senhora do Carmo. Esta igreja fica ali do lado esqueci. Fica do lado, pessoal, do Museu da Inconfidência. Bem do ladinho, Ela é destaque aqui pela sua localização. Como vocês podem ver, ela fica de frente para a cidade aqui. Então, ela realmente é bastante destacada.
É que, como a gente comentou anteriormente, o que a gente já observou aqui das igrejas que a gente já foi, é que todas elas estão num ponto de destaque, né? E aqui no caso da cidade, por ser uma cidade geograficamente de um terreno acidentado, montanhoso, os lugares de destaque são os lugares mais altos, né? Então, ó, ao fundo ali vocês podem ver, ó, tem uma igreja, ela está num ponto de destaque. A outra igreja que nós fomos anteriormente lá, Nossa Senhora das Mercês, né, e Misericórdia também, está no ponto de destaque. E não poderia ser diferente da igreja da Nossa Senhora do Carmo, que também. Foi uma igreja que foi feita a muitas mãos. Começou por uns, terminou com outros. Houve muitos engenheiros, arquitetos, construtores, passou por muitas mãos, porque houve muitos desentendimentos entre os construtores, e sempre que acontecia isso, mudava e o outro continuava, enfim, né? O que a gente pode destacar? Essa entrada ali, aquela parte de pedra ali da entrada, ela é atribuída a Aleijadinho. Ela é atribuída a Aleijadinho. Chama-se frontispício, né? É uma pedra entalhada que é atribuída. Não há uma comprovação histórica disso, mas no histórico da igreja consta que sim. Dentro da igreja tem obra de Aleijadinho. E fizemos uma pausa nos nossos passeios aqui, pessoal, para poder tomar uma aguinha com gás, comer uma coisinha aqui e também fugir um pouco do sol, né? Tava bem quente. Hoje a gente caminhou bastante o sol. A gente saiu de manhã. Deixa eu dar o chapéu que eu fico mais sol. A gente saiu hoje de manhã, tava friozinho aqui. Então a gente saiu com roupa quente, jaqueta e tal. Durante o dia o sol saiu de trás da serração e esquentou bastante. Então, pessoal, Ópera Café. Viemos aqui para fazer um lanchinho da tarde, mas aquele lanchinho reforçado, né? Tipo Jaian Batista Titone, ou seja, um prato de feijão com torresmo. É um caldinho com torresmo, com calabresa, bacon, acompanhado de um pãozinho, né? Bem típico mineiro. Então hoje é o que a gente vai experimentar. E ele pediu uma tábua de queijos, bem variado, acompanhado de um orégano, um pãozinho aqui, ó. Três tipos de pão diferente e com um azeitinho aqui da casa. Inclusive, a moça falou que é muito bom. Uma coisa light, né? Como é a minha pessoa gosta. Só não fico comendo essas pratadas de feijão às 2 horas da tarde, né? É mais suave do que pão. Se bem que a gente vai comer das duas coisas, pessoal. Tanto ele vai experimentar o feijão, o caldinho de feijão, quanto vai comer do pão e vice-versa. Acompanhar tudo, porque a gente é muito light, uma aguinha mineral. Muito bom. Bom apetite. Agora à tarde a gente vai visitar alguns lugares ainda e também nós vamos fazer algumas comprinhas, algumas lembrancinhas para poder levar para casa. A gente tinha planejado alguns passeios, mas a gente descobriu nosso tempo está curto, né? A gente descobriu que segunda-feira tem muita coisa fechada. Que a gente não sabia. Então já fica a dica para vocês, pessoal. Chegar aqui na segunda-feira, todas as igrejas vão estar fechadas. E fica aberto o comércio em geral, praças e tal, mas então assim, hoje a gente não conseguiu visitar nada de igreja. Amanhã a gente vai acordar cedo e vai tentar visitar as mais principais, né? E aqui tem um serviço bem legal de uma jardineira que sai fazendo o percurso em todos os pontos turísticos. A gente também não conseguiu fazer porque eles são funcionários hoje. Então, vamos fazer o que dá, né? A segunda-feira é um dia de descanso para quem trabalha aqui. O pessoal trabalha no final de semana e na segunda-feira eles têm seu dia de descanso. Então a gente não sabia disso, então a gente perdeu um pouco dessas oportunidades. Mas a gente aproveitou para o comércio estar aberto, tá normal, então a gente vai dar uma volta. E a gente vai, de qualquer maneira, a gente vai fazendo uma visitação, um passeio do nosso jeitinho, né? Vai parando, vai olhando, a gente vai comentando, conversando a respeito da história que a gente sabe também, né? Que a gente pesquisou e vai indo, vai ficando do nosso jeitinho. De qualquer forma, a gente nos pontos principais, a gente vai.
Hoje a gente fez a parte externa, né? A gente faz a parte interna. Interna. A gente vai passar as informações para vocês e vamos curtindo aí o nosso passeio, regado a muito queijo, água mineral e azeite. Então, pessoal, demos sorte um pouco, né? A respeito dos locais que estavam fechados e abriu. A igreja que estava fechada disseram para nós que abriria de tarde, a gente disse que não, teimamos com o guia. Olha só como a gente é prepotente, né? Ele estava certo e nós errados. Exatamente. Ainda bem que viemos para cá, agora então Perfeito. Vamos lá conhecer. Igreja linda, né, pessoal? E como já tínhamos falado anteriormente, toda essa parte central dela, esses detalhes, foram... Frentifício, parece que é o nome. Frentifício, né? Parece que é. Foram feitos por Aleijadinho. Não há comprovação histórica, né? Sabe o nome dessa igreja? É a Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo. De nada. E ó, daqui a gente tô cansada por subir uma escadaria tão grande, tem essa vista. Então vamos lá. Uau, pessoal, meu Deus. Que linda. Olha isso. Olha esses pilares. As características barrocas. Riqueza de detalhes. Nós estamos entrando no corredor aqui, lateral à área central da igreja. Isso aqui deve ser o confessionário. Aham, olha isso. Olha o tamanho desse móvel. E olha o teto. Interessante aqui, ó, um espelho que era muito raro naquela época. Imagina. Era caríssimo. O espelho era uma coisa muito, muito cara. Nossa. Uma coisa pra gente ter muito, muito dinheiro no espelho. E pode olhar que ele é todo deformado. Ainda assim. Não é. Tipo, era o que tinha. Não é o que a gente tem hoje. Não, absolutamente não. Mas era o melhor que tinha da época. Olha a moldura do espelho pra se ter noção do quanto isso custava caro. Também tem um cemitério ali com pessoas relevantes da época que foram enterradas. Aqui do lado tem o Museu do Oratório, que é o que a gente vai entrar agora. E vamos lá com a gente conhecer o que é que tem de interessante aqui. Bastante histórico, pelo que eu percebi, assim, peças muito, muito antigas, interessantes para a gente conhecer. Eu estou bem curiosa para ver as obras de Aleijadinho, ouvi tanto a falar dele na infância, na juventude, e agora eu vou ver de perto as obras dele e mostrar para vocês. Vamos lá. E sabe o que a gente achou de interessante disso aqui? Fala para eles, né? Fala para eles, Yoram. Isso aqui é esporas, né, antigas. Isso aqui era para alisar o cavalo, a capa de chuva, né? O lampiãozinho a querosene, né?
o oratório, propriamente dito, e os baús. Então, o que era interessante nos baús? Que quando eles paravam para descansar, eles montavam esse baú aqui, ó, dentro. Uma espécie de esteira, rede, né? É uma redezinha, uma esteira, eles faziam e deitavam aí para descansar. O que é interessante? Quando eles laçavam essa esteira no baú, isso aqui era para garantir que ninguém abrisse o baú. Enquanto Então, a pessoa estivesse a descansando, pessoa estivesse né? dormindo para não ser roubado, botava isso aqui, se alguém fosse tentar abrir o baú, ele acordaria. Exatamente. Então, era um alarme de segurança, antigamente. Exatamente. Coisas da época que já tinham uma certa engenharia, né? Até quando eles eram roubados uma função. direto, faziam assim, e não eram roubados. Anteriormente nós vimos oratórios pequenininhos, pessoal, que eram oratórios que as pessoas usavam para levar junto delas no corpo, seja no pescoço, no bolso. E agora essa parte aqui é dedicada aos oratórios grandes, né? Que você usava dentro de casa. E olhando pelos tamanhos, acredito que quanto maior, mais poder aquisitivo a família devia ter, né? Muito maior, mais cheio de pinturas e detalhes, mais rica é a família, né? Exatamente. É importante dizer que abria o oratório, né? Como nesse caso aqui, abria o oratório, fazia as suas orações, certo? Limpava os seus pecados, depois fechava a porta e... Eita língua, limpa aí o veneninho da ponta da... Açoitava os escravos. Brasil não é para amadores. A gente recebeu algumas informações a respeito dessa igreja, que é o seguinte: ela tem um estilo único no mundo. E a gente entende por quê. Essa obra foi feita para São Francisco de Assis. Porém, o que muita gente ainda não pegou, não pesquisou, é que São Francisco de Assis, antes de se tornar monge, antes de fazer, ele era militar. Exatamente. Então, essa igreja foi baseada no período em que ele era militar. Então, essa igreja... ele acompanhou, né? Ele era militar, ele não chegou a combater. Mas não ele, foi no combate, mas ele fazia parte acompanhou. da militar. Exatamente. Então essa igreja foi baseada neste período de São Francisco de Assis. E ela tem, segundo o guia que nos deu, um estilo único no mundo. Exatamente. Ou seja, ela é uma igreja militar. Se vocês observarem, eu vou conseguindo dando alguns pontos para vocês. Você pode observar que nas laterais, ela tem canhões, bocas de canhões. Tem um aqui e um do lado de lá, certo? As suas pontas em cima são pontas de lança, certo? As laterais aqui parecem ombreiras militares, certo? E as suas janelinhas aqui laterais, elas são iguais às janelas das portas de presídios daquele período, né? Então tem várias, tem outras, né? A cúpula aqui não dá para ver não, mas a cúpula dela redondinha lá em cima é como o capacete dos mouros. Exato. Então ela tem várias características. Pode ver que ao lado da cruz de Caravaca tem duas balas de canhão, enfim. A cruz também, né? Ela faz uma referência entre a cruz e a espada. Uma obra do Aleijadinho memorável, né? Esta frente aqui também, toda esculpida em pedra, foi feita pelo Aleijadinho. É uma obra de arte considerada a sua obra-prima, né? Exatamente. E agora vamos lá dentro, conhecer por dentro como é esta maravilha. Aqui, em boa parte das igrejas, preservava-se a prata e não o ouro, porque era o que tinha em mais
o que era mais raro na época. O que a gente tem que entender é que o Brasil não produz prata, pelo menos não em grande quantidade. Aham. Tem. E o ouro aqui era abundante. Então, ter ouro não indicava ter riqueza. Ter riqueza aqui Era ter era prata. ter prata, É. porque praticamente tudo era importado. Então Então, sempre nas que tu vê igrejas, alguma coisa de prata significa uma ostentação. ostentação é ter algo que a maioria não tem, né? Aqui é importante a gente observar as obras, né? Não apenas o desenho, Exatamente. mas as obras que são de Aleijadinho. Aham. Não sei se todas são deles, mas são atribuídas a ele pelo menos o desenho, né? A arquitetura. Isso sim é arte, né? Isso é arte. Exatamente. Essas pinturas todas, isso tudo feito à mão, Aham. né? E a gente, como a gente sempre disse, essas pinturas, o interessante dessas características é que não havia uma fotografia, Uma não havia uma referência, imagem. né? Isso vinha Da criatividade da pessoa. do pintor. Exatamente. Não é igual hoje que você pega uma referência. Você E faz aí- uma cópia do que já existe. Não. Você reinventa. Não, isso aqui era criatividade Pode olhar que aqui, pura. ó, aqui tem uma Santa Ceia, Aham. certo? E essa Santa Ceia não é igual a do Da Vinci. A do Da Vinci é uma mesa comprida, essa aqui é uma mesa quadrada. Aham. Você vai que Menorzinha. então, cada um tinha a sua referência, não Exato. existia um padrão. Hoje a gente, quando pensa na Santa Ceia, pensa sempre Naquela mesa comprida. na mesa comprida de Da Vinci. Exatamente. Aqui o pintor usou a sua própria imaginação. E aqui, pessoal, assim como lá na igreja de Nossa Senhora do Carmo, tem uma salinha lateral que a gente imagina que aqui seria onde eram discutidos assuntos importantes a respeito da cidade e da igreja. Então aqui tem um móvel imenso, um pouco diferente daquele que a gente viu lá na igreja de Nossa Senhora do Carmo, mas um móvel imenso. Tem uma escultura ali de Jesus com São Francisco. E aqui do lado tem algumas pinturas antigas. E essa daqui é a pintura da imagem de Aleijadinho. Isso é Aleijadinho, isso Né? é só uma pintura, um retrato dele, vamos dizer assim, entre aspas, né? Exatamente. Aleijadinho. E aqui ao lado, este lavatório é uma obra dele, feito em pedra. Exatamente. E segue o mesmo padrão da igreja lá de Nossa Senhora do Carmo, né?